capítulo 10 é introduzido por um texto relacionado à superlotação de prisões no Brasil. Neste texto, há uma reflexão acerca da função do Estado e dos direitos do ser humano. Afinal, o que é o Estado e qual a sua função? O que são direitos? Que direitos deveriam ser garantidos para todos os seres humanos, inclusive os presos? Qual é o papel do Estado na garantia ou na violação dos direitos humanos? São questionamentos que sempre trazem uma discussão bastante acirrada e que movimenta a sociedade brasileira e também a sociedade mundial. Neste capítulo, nós vamos falar sobre organização do Estado e política. Na Grécia Antiga, a vida girava em torno da polis. O ser humano, para ser pleno e desenvolver todas as suas potencialidades naturais, deveria viver na polis e participar de seus negócios. Político era então todo cidadão que participava dos negócios da cidade. Mas por que o ser humano só seria pleno se vivesse na cidade e fosse um político? Porque ele era compreendido como um ser que tinha logos e era social. Ter logos, ter saber, era ser dotado de razão, isto é, da capacidade de desenvolver raciocínios e ter a habilidade de expor ou demonstrar esses raciocínios por meio do diálogo e da argumentação. O cidadão, portanto, expressava sua humanidade fazendo política. Para o grego antigo, a política tinha, portanto, estreita relação com a ética, pois só a vida em sociedade e a prática política permitiam ao ser humano ser virtuoso, desenvolvendo suas qualidades naturais plenamente. Além disso, o bem comum, o bem da cidade, era o maior bem que podia ser conquistado pelo ser humano, e dele dependia o bem individual. Esse fato também vinculava a ação política grega à ética, pois a política visava ao bem comum e à vida boa ou feliz. Na Idade Média, os pensadores cristãos defendiam a ideia de que a política deveria ter como objetivo o bem comum, mas a partir da palavra revelada ou da fé. De acordo com a visão cristã que predominou em grande parte desse período histórico, a política devia ser regida pela busca do bem comum. No entanto, como as ações terrenas nem sempre condiziam com esse fim,
E como a verdade última estaria em outra vida, no reino de Deus, após a morte, não era necessário se preocupar com o bem comum aqui na Terra. O Renascimento introduziu um novo olhar sobre as práticas e teorias humanas. Os renascentistas buscaram renovar a vida em sociedade, o que significou uma mudança radical na forma de entender a política, as relações de poder e o conceito de Estado. É nesse contexto que se desenvolve o pensamento de Maquiavel. Para manter seu poder, um príncipe não poderia, segundo Maquiavel, agir sempre orientado pela virtude. Muitas vezes ele teria de agir contra a caridade, a humanidade ou a religião. O que significa isso? Significa que na filosofia maquiavélica, a política não era entendida como uma prática voltada ao bem comum, mas como uma atividade direcionada para a conquista e a conservação do poder. Nesse sentido, a política teria suas próprias regras e seria autônoma em relação à ética e aos valores morais. Ao analisar o papel da política, Maquiavel não partiu de especulações metafísicas ou idealistas da política e do Estado. Ele não buscou o Estado ideal, como os gregos, ou uma organização política transitória para um além-mundo, como o faziam na Idade Média. Nem tampouco uma realidade inteligível, mística ou religiosa. Também não partiu da ideia de que todo indivíduo procura o bem e se associa a uma comunidade em busca do bem coletivo.
Maquiavel desenvolveu sua teoria com base na investigação da realidade política, opondo-se à criação de teorias que afirmassem como essa realidade deveria ser. A ação seria politicamente virtuosa se fosse eficaz, se contribuísse para a manutenção ou para a conquista do poder. Segundo Maquiavel, um príncipe deveria estar preparado para lançar mão de ações de toda a ordem. E, nesse sentido, nós precisamos compreender a expressão príncipe como aquele que detém o poder, aquele que é mandatário. Para o príncipe, seria interessante ser temido pelos súditos. Valeriam até mesmo ações imorais ou criminosas, como matar outro indivíduo, se fossem convenientes ao seu propósito de conservar-se como príncipe. Nasce daí esta questão debatida, se será melhor ser amado que temido ou vice-versa. Responder-se-á que se desejaria ser uma e outra coisa, mas como é difícil reunir ao mesmo tempo as qualidades que dão aqueles resultados, é muito mais seguro ser temido que amado, quando se tenha que falhar numa das duas. É que os homens geralmente são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ambiciosos de dinheiro. E enquanto lhe fizeres bem, todos estão contigo. Oferecem-te sangue, bens, vida, filhos, como disse acima, desde que a necessidade esteja longe de ti. Mas quando ela se avizinha, voltam-se para outra parte. E o príncipe, se confiou plenamente em palavras e não tomou outras precauções, está arruinado. Para Maquiavel, qualquer governo está situado em dois eixos, virtude e fortuna. Virtude ou virtude seria a capacidade do governante de controlar as ocasiões e acontecimentos. A fortuna é o acaso, a sorte, aquilo que não se pode prever, o destino. O destino ou a fortuna não é algo controlável e, portanto, não pode ser governado pelo ser humano. No entanto, o destino oferece oportunidades que, se bem aproveitadas, podem levar a êxitos. Para Maquiavel, um príncipe virtuoso é aquele que sabe aproveitar as oportunidades do destino para fortalecer o seu poder.